Olá meninas, vamos lá? Como eu havia dito para vocês, a cada etapa de exercícios, de estudo, sempre a gente vai ter uns trechos de teoria, né? Então vamos aproveitar esses trechinhos aí para a gente degustar melhor essa teoria e que vocês venham ter um rendimento melhor, né? Quanto mais a gente entende a teoria, mais a gente vai conseguir colocar isso na prática e vai melhorando cada vez mais, tá? Então nós vamos iniciar agora o nosso segundo volume dos métodos novos e a gente já começa com um trechinho de teoria bem facinho, mas vamos lá fazer uma recapitulação? Todo mundo pegando aí a página 6, onde fala aqui das figuras, né? São figuras de notas e tem as figuras de pausas, ou melhor, figuras de som, né? Perdão, porque figuras de nota é do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu tenho que olhar a nota e não o desenho que vai me indicar, no caso, os tempos, né? Então, são figuras de som. Então, vamos lá, recapitulando aqui as figuras de som. Essas figuras de som, elas têm ordem, né? A gente não pode pular a ordem delas. Então, vamos ver novamente. Então, primeiro vamos entender aí as partes da figura, para a gente saber falando bem certinho. Então, a gente tem aqui, ó, o desenho de uma colcheia, como a gente aprendeu lá no comecinho, né? Então, a gente tem aqui essa bolinha aqui, que as pessoas costumam chamar de bolinha. O nome dela é cabeça, né, gente? Não vamos falar feio, né? Então, cabeça, a gente já sabe. Quando a gente se referir a essa bolinha, a gente vai estar falando de cabeça, né? Esse pauzinho que a gente vê aqui, ó, que a gente chama de pauzinho, ele é chamado de haste, né? E essa parte aqui, que parece realmente uma bandeirinha, né? Eu costumo, assim, sempre falar para as meninas decorar bandeirola. É bandeirola ou colchete, né? Mas, quando a gente lembra, assim, da bandeirinha aí, né? Então, é mais fácil lembrar do nome bandeirola. Então, vamos lá. Cabeça, haste, bandeirolas. Então, vamos ver? A gente vai começar com a semibreve, que é somente uma cabeça branca, né? Depois, em seguida, a gente vai ter a mínima. Isso aqui vai seguindo uma sequência, tá, gente? Então, ó, cabeça branca e uma haste. Depois vai começar as cabecinhas preta. Eu já vou começar com bandeirola? Não. Eu vou começar a cabeça preta com uma haste. Cabeça preta com uma haste, né? E uma bandeirola. Cabeça preta com uma haste e duas bandeirolas. Cabeça preta, uma haste e 3 bandeirolas. Cabeça preta, uma haste e 4 bandeirolas, certo? Então, aqui nós temos as nossas figuras. Vamos nomeá-las? Vamos ver? Quando a gente tem só uma cabeça branca, é chamado de semibreve. Se ela tem um semi na frente, é porque tinha alguém antes dela, né? Que no caso era a figura breve. Nós não aprendemos ela, mas futuramente a gente vai apenas conhecer, né? Para a gente saber que um dia ela existiu. Mas como é uma figura que tem um tempo muito grande, ou seja, o dobro da semibreve, então ela foi extinta aí da nossa sequência aqui de figuras mais usadas, tá bom? Então, antigamente nós tinha breve, então a gente acrescentou aqui na frente semibreve, tá? Depois a gente vai ter a mínima. Olha como é facinho de decorar as figuras, gente. A gente vai ter a mínima, que em seguida dela é uma cabeça branca com uma haste. Se aqui é mínima, nós vamos acrescentar o semínima. Então, já é mais fácil para decorar, né? Deixa eu colocar aqui bem na direção. Então, aqui vai ficar semínima, né? Nem completei aqui, que é para vocês ir conseguindo associar e decorar bem, tá bom? Depois a gente vai ter a colcheia, que é a primeira que tem uma bandeirola ou um colchete, né? Então é a colcheia. E depois, uma cabeça preta, uma haste, duas bandeirolas. Lembra que eu falei do semi?
Então, vamos colocar o semi aqui na frente. Então, vai ficar semicolcheia, né? Depois, a gente vai ter aqui uma cabeça preta, uma haste, 3 bandeirolas. Então, é o próximo nome que a gente vai ter que decorar, é a fusa. E a última, bem facinho, nem vai precisar a gente ficar quebrando a cabeça para decorar. Só é colocar o semi aqui, ó. Semifusa, tá? Então, aqui a gente tem as 7 mais usadas, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Qual que é a função desses desenhos? Qual que é a função dessas figuras? A função delas é que quando a gente olha numa partitura, a gente vai saber o tempo que a gente deve segurar de som, porque quando a gente articula ali uma tecla, a gente tem que saber a hora que a gente vai parar, que a gente vai soltar, que vai partir para outra. Então, é onde nós temos as figuras que vai nos direcionar a fazer isso corretamente, tá bom? Depois a gente vai ter as figuras de pausas. Se assim como nós temos tempo para segurar o som, nós também vamos ter o tempo de silêncio, porque senão já imaginou a bagunça que iria ficar na orquestra? Um entra, o outro para e não sabe a hora de entrar todo mundo junto, nem a hora de parar todo mundo junto. Então, nesse caso, a gente também fizemos as nossas figuras de pausas. Então, vamos lá. Também bem facinho de decorar. Nós vamos colocar aqui 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, lembrando que sempre se conta de baixo para cima. Então, a pausa da semibreve, ela é da 4ª linha para baixo, um tracinho. Não encosta na 3ª linha, né? Porque se você pintar tudo aqui, você não vai conseguir saber quando ela é mínima e quando ela é semibreve, tá bom? Mínima, 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, ela é da 3ª para cima. Então, 1, 2, 3, um tracinho igual da semibreve, porém, é da 3ª linha para cima, não encosta na 4ª pelo mesmo motivo, né? Se você pintar tudo, você não sabe se você começou da 3ª ou se você começou da 4ª, tá? Então, lembrando que a semibreve, 4ª linha para baixo, mínima, 3ª linha para cima. Depois nós vamos ter a pausa da semínima. Gente, a pausa da semínima, ela é a diferentona de todas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Ela é a diferentona. Então, a gente vê aqui, ó, que ela parece as pessoas costumam dar vários nominhos para elas, tá bom? Tem um raiozinho. No caso aqui, no Japão, geralmente chamam, acho que é conhecido como so, parece com a escrita do so, né? E também tem gente que fala que é o Mzinho em pé. Não tem gente que desenha o M assim, ó, bonitinho, assim? Então, é o Mzinho em pé, gente, tá? Então, é só uma maneira de vocês tentarem lembrar aí qual que é a figura, tá bom? Então, essa é a única mais diferente de todas, porque a semibreve e a mínima, muito parecida. Essa é a diferente de todas. E essas daqui, a partir de agora, elas vão ser semelhante à figura de som. Então, a gente vai ter uma haste, colcheia tem uma bandeirola, eu vou colocar uma bandeirola. Semicolcheia, uma haste, ela tem 1, 2 bandeirola, 1, 2. A fusa, uma haste, 1, 2, 3 bandeirolas. E a semifusa tem 4 bandeirolas, então uma haste, 1, 2, 3, 4 bandeirolas, tá? Qual que é a diferença, então, irmã, da pausa para a figura de som? A figura de som, ela tem cabeça e é óbvio que ela vai estar escrita numa linha para você saber que nota é e quanto tempo você vai dar, se é colcheia, se é semicolcheia e assim por diante, tá bom? No caso das pausas, elas não vêm com cabeças, né? Porque elas não têm direção de nota, porque ela não é nota, ela não tem som, ela é simplesmente uma pausa. E ela vai receber o mesmo tempo que seria da figura respectiva, só que em silêncio, tá certo? Qual é a outra diferença? Você tá vendo as bandeirolas, né? As bandeirolas das figuras, elas vão ser sempre para o lado direito. E as bandeirolas das pausas sempre desenhadas para o lado esquerdo. Então, você nunca vai ver uma pausa escrito assim. E nem tampouco uma nota escrita assim, tá?
isso é totalmente errado, né? Então, as figuras de som que tem notas, elas são para o lado direito e as pausas são para o lado esquerdo, tá bom? Então, aqui a gente tem as nossas 7 figuras de som e as nossas 7 figuras de pausa. Pausa é o quê? Silêncio. E som é, o próprio nome já diz, é som. É quando se emite o som da nota, tá bom? Ficamos então por aqui a respeito das figuras e depois partiremos para o nosso vídeo a seguir, que eu vou explicar sobre valores comparativos e também como se achar o tempo dessas figuras, tá bom? Beijo, até já!